Na manhã de sexta-feira, há mais ou menos 2 milênios atrás, o nosso Senhor Jesus Cristo pronunciava exatamente as palavras: está consumado. Uma única palavra no grego, a linguagem que foi escrita no Novo Testamento. Ele olhava para trás, principalmente as suas últimas horas na cruz, desde o julgamento, a traição, o abandono, e tudo que estava se passando, e finalmente, depois disso, ele rende o Espírito. Essas palavras foram ditas depois de ter passado pouco mais de 3 anos, talvez 3 anos e meio, percorrendo as terras de Israel, de popularidade, a ascensão da popularidade do primeiro ano, depois daquele tempo em que ele se retira para treinar os seus discípulos, aquele período do meio, para o seu momento de ausência. Ele sabe que a sua popularidade atinge os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, até as grandes camadas sociais estão chateados com Jesus. E aí vem o último ano, que é um período de grande rejeição. Em Mateus capítulo 12, versículo 14, conta que depois de Jesus realizar uma cura no sábado, que era proibido por causa dos líderes religiosos, né? Era proibido fazer o bem no sábado. Jesus, no entanto, cura este homem na sinagoga no sábado, e saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Mas o Evangelho de João parece estar preocupado em prover testemunhas de que Jesus é tudo que afirmou ser. Desejo do apóstolo João, e ele vai dizer isso de maneira clara no final do seu evangelho, versículo 30 do capítulo 20, ele diz: na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o prometido, o abençoado, aquele de que se falou pelos profetas no passado. Ele é o Cristo, o Messias, ungido, o Filho de Deus, Deus de Deus, e para que crendo tenham vida no seu nome. João faz isso por todo o Evangelho, colocando sinais, que são aqueles milagres que demonstram a natureza, o poder e o caráter de Jesus. A ressurreição dos mortos demonstra que Jesus, quando ele ressuscita as pessoas, Lázaro, por exemplo, demonstra que ele tem controle sobre a morte. O controle dele sobre a natureza, quando manda silenciar o mal, o controle dele sobre as forças do mal e os demônios, quando cura o gadareno, o controle dele sobre tudo o que acontece. O Evangelho de João deseja elevar, trazer testemunhas, não porque João não cria, mas porque João quer que eu e você crescemos que Jesus é o Cristo, com o propósito de que, crendo nisso, não intelectualmente, mas crendo nisso, vocês e eu tivéssemos vida. E aqui a pressuposição é que eu e você, por causa dos nossos pecados, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, como a Escritura diz, e é para isso que Jesus vem, para que a vida seja derivada dele, por causa da nossa confiança e crença nele. Mas para que Jesus de fato fosse comprovado como Messias ungido, as últimas horas de sua morte eram singulares, deveriam ser singulares. Alguém já fez uma contagem que pelo menos 300 profecias são cumpridas nas últimas horas de Cristo. Jesus é a pessoa de quem mais se falou no Antigo Testamento durante os 2000 anos de história registrada ali. Foi a respeito de Jesus que mais se falou, sua vida, seu ministério, seu poder, aquilo que iria falar, como as pessoas iriam reagir, como ele reagiria os impropérios, o caçoamento, as maldições que os homens jogariam sobre ele. Jesus não poderia ficar sem cumprir nenhuma das profecias. Do contrário, Deus teria prometido uma coisa que não cumpriu, e Deus deixaria de ser Deus, e tudo que ele havia planejado estaria perdido. Para que Jesus fosse de fato quem afirmava ser, ele precisava completar de maneira perfeita, sem titubear, sem pestanejar, sem se desviar de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava a respeito dele. Era preciso que todas as pendências proféticas fossem de fato cumpridas. Que tudo que fora dito pelo profeta, todas as coisas, desde o seu nascimento, aonde nasce os seus
pais como iriam guiá-lo, até a maneira como ele iria realizar a sua morte, por conseguinte, a sua ressurreição. Desde sua morte, sepultamento e ressurreição havia sido profetizado e Jesus precisa cumprir. Então, o meu desejo não é esgotar todas essas 300 profecias. Aí você começa a relaxar, graças a Deus. Eu pensei que a gente começava hoje e terminava amanhã. Mas esse é um treinamento legal que nós podemos fazer, talvez no próximo ano, acompanhar Jesus durante a última semana, a semana da paixão, olhando o que o Antigo Testamento dizia e como Jesus cumpriu. Acho que será uma coisa fabulosa. Se ele não tiver retornado, é o que eu gostaria de fazer. Mas no capítulo 19, então, do Evangelho de João, João tem uma atenção especial sobre as profecias que estavam sendo cumpridas. E aí, eu queria que nós olhássemos algumas profecias, não são todas, esse é o que nós vamos fazer. Vamos olhar as profecias que Jesus estava cumprindo, pelo menos uma parte delas, com o objetivo de, ao final, nós elevarmos a nossa confiança em quem Jesus é e afirmou ser. E eu gostaria que você, que é crente, não começasse a desligar a sua cabeça e dissesse: não, o pastor vai pregar o Evangelho. Eu não preciso do Evangelho. Eu criei naquele dia. Um dos maiores problemas da igreja brasileira, de nós individualmente, é que nós não lembramos do Evangelho. Nós não somos saturados pelo Evangelho. O Evangelho não é somente aquela mensagem que salva inicialmente. O Evangelho, o que Deus fez em Cristo, é aquilo que nos mantém lembrando de quem nós somos e não quem nós achamos que somos ou quem Deus é. Empurra o nosso coração para a graça e o poder que emana da cruz, não somente para nos salvar, mas para nos conduzir do outro lado, até o outro lado. Então, João capítulo 19, a partir do versículo 17, acompanha aí, nós vamos ler até o versículo 30. Diz assim a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de João. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estando ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos pedir o teu auxílio enquanto nós estudamos e observamos o plano do Senhor para a vida do teu santo servo, nosso Senhor Jesus Cristo. E a percepção que ele tinha de que nele
se cumpria o plano do Senhor, que abarca não somente a redenção dos homens, mas a demonstração da tua justiça, a revelação da tua graça, do teu caráter, e todos os requerimentos acordados entre o Senhor e o Senhor mesmo, sobre como o pecado deveria ser punido. Magnifica, Senhor, eu peço. Magnifica o teu Filho. Ajuda-nos a vê-lo como servo obediente e ficarmos admirados com a tua soberania e capacidade de planejar, de prometer e cumprir fielmente tudo o que disse. Tua palavra está aberta diante de nós. Não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Teu Espírito Santo seja o nosso professor. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Dentre as muitas profecias que precisavam ser cumpridas aqui, uma delas falava a respeito do tipo de morte que ele iria morrer, ou seria crucificado. Talvez isso passe desapercebido aqui, mas durante o seu ministério, na verdade no Evangelho de João, Jesus comunica aos seus discípulos que ele iria morrer de uma certa maneira. Na verdade, no João capítulo 3, logo antes de falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava lembrando de um incidente durante o período em que o povo estava vivendo no deserto, que o povo descreu, reclamou de quem o Senhor era. Vocês lembram disso? E aí, por conta disso, como disciplina, o grande Deus providenciou o surgimento de serpentes abrasadoras, que matavam aqueles que elas mordiam. Como um meio de trazer salvação, de acabar com esta praga, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e hasteasse ela, e todos aqueles que olhassem para a serpente, todos aqueles que acreditassem na solução que Deus estava provendo para o problema que eles haviam criado de incredulidade, todos aqueles que acreditassem nesse plano meio esquisito de levantar na haste uma serpente de bronze, todos aqueles que olhassem em fé ou por causa da crença na provisão que Deus havia planejado, esses seriam curados. Então Jesus olha a história de Israel, olha o passado e diz: existe uma relação aqui, não que ele profetizou sobre isso, mas que eu posso encontrar um paralelo, da mesma forma que as pessoas teriam vida ao acreditarem, depositarem sua fé na provisão que Deus havia dado para resolver o problema das serpentes abrasadoras que estavam matando as pessoas. A única maneira de terem vida no passado era crendo na provisão de Deus. Assim também agora, o Filho do Homem será levantado, para que todo o que nele crê, todo o que depositar sua esperança, todo o que for para ele, sabendo que está morrendo ou morto, mas procurando encontrar a vida nele, de fato será salvo. Mas como Jesus seria crucificado? Para isso, muitas coisas precisavam acontecer. Nós já sabemos que não era assim que os judeus matavam as pessoas que deveriam ser mortas. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus abre, lendo Isaías capítulo 61, dizendo: olha, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, eu sou o Cristo que havia sido prometido. Mas ele faz isso na sinagoga de Nazaré, o lugar onde ele havia sido criado, havia crescido, sido criado, então as pessoas não creem, e trazem ele para fora. Isso está no versículo 28 e 31, e querem empurrá-lo de despenhadeiro abaixo. Eles matavam dessa maneira as pessoas que cometiam blasfêmia. Em Atos capítulo 7, nós vemos o nosso irmão, santo servo de Deus, Estevão, sendo morto, apedrejado. Os testemunhas, Saulo de Tarso, um deles, ajudava as pessoas ali, segurando as roupas dos que precisavam tirar as roupas para lançar pedras, para matar as pessoas, desse sentido, que blasfemavam, apedrejados. Então os judeus matavam dessa maneira. Jesus, no entanto, diz aos seus discípulos que ele deve ser levantado. Ele diz isso não somente no início do seu ministério, em João capítulo 3, mas no capítulo 18,
Versículo 28, 32, ele também diz que ele seria levantado. Ele precisava ser levantado. Na verdade, João 12, 32, Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isto, o texto continua, significando com que tipo de morte estava para morrer. Não somente profecias antigas, o Antigo Testamento dizia que seria maldito todo aquele que fosse pendurado em madeiro. Então os judeus não penduravam ninguém em madeiro. Eles não matavam assim. Quando tinha pena capital, era o apedrejando ou jogando no despenhadeiro. Jesus, no entanto, ele diz para os seus discípulos que ele seria pendurado no madeiro, ou ele seria levantado da terra, ou ele seria crucificado. Somente um tribunal romano iria fazer isso. Somente um tribunal romano poderia fazer isso. Não foram os judeus que inventaram a crucificação, nem foram os romanos. A história remonta a um tempo passado em que os persas faziam isso, e depois os fenícios começaram a aprender isso, e foi desenvolvido, ampliando, de maneira que centenas, talvez milhares de pessoas foram mortos por crucificação ao longo do tempo, nas ruas, nas avenidas das cidades antigas, dessas civilizações. Os homens, os malfeitores, os criminosos, eram expostos nus, crucificados ao longo do caminho, como um sinal do que a rebelião, do que os pecados, de acordo com a lei deles, iria trazer caso eles continuassem. A morte por crucificação começava com hemorragia, e aí depois seguia-se desidratação, a exaustão e depois o sufocamento ou asfixia. A hemorragia é óbvia por causa das feridas abertas sem serem tratadas. A desidratação por causa da dificuldade de carregar a própria cruz, exposto ali, perdendo o sangue ou perdendo o líquido. A exaustão e depois o sufocamento. O homem que estava lá precisava empurrar força sobre os pés para poder fazer um movimento para respirar. Eles eram esticados, de maneira que todas as vezes que se precisava respirar, precisava se fazer força exatamente onde os cravos estavam. Depois de muito tempo, já exausto, o homem morria em dor por asfixia. A maioria das crucificações demoravam não horas, mas dias. É por isso que Jesus morre tão rápido e Pilatos se assusta. E Marcos vai dizer que Pilatos se assusta que ele já estava morto. É por isso que os homens que estão do seu lado, eles precisam ter os seus ossos quebrados exatamente nos joelhos, para que eles não conseguissem subir para procurar o ar e assim morressem por asfixia, porque eles iriam normalmente demorar muito tempo lá. Enquanto eles estavam presos e indefesos, não era incomum que as aves do céu, corvos, os animais que viviam ali, viessem tirar uns pedaços, enquanto o homem ainda estava vivo. De todos os métodos de sofrimento, a crucificação era o pior. Cícero, Tácito, todos os historiadores do passado diziam que é impossível, não deveria nem ser nomeado isso entre cidadãos romanos. Aos cidadãos romanos, na verdade, era proibido, a não ser tendo tido o devido processo legal e tendo ordem do próprio imperador. Mas era vetado que um cidadão romano experimentasse tamanho sofrimento. Não somente sofrimento, mas tamanha humilhação, tamanha rejeição. O homem crucificado morria não somente como um maldito, mas um pobre maldito. Jesus sabia disso. Jesus, no entanto, profetiza que era isso que iria acontecer. Jesus, então, ele não se permite ser morto. Lá em Lucas capítulo 4, ele passa por entre eles quando querem jogá-lo. Ele foge de alguma forma dos fariseus até que chegue a hora. Que no Evangelho de João é a hora em que ele vai glorificar o Pai. E essa glorificação acontece por meio da demonstração mais clara de que ele havia vindo para satisfazer a vontade do seu Pai, para concluir a sua missão, o que requeria que ele morresse de uma maneira cruel. Jesus, então, quando chega a hora das trevas,
É assim que ele descreve. Jesus voluntariamente se apresenta para aqueles que devem estar lá, e ele passa pelo julgamento de Pilatos, seguido pelo julgamento de Herodes, até o julgamento de Pilatos mais uma vez, e mesmo quando Pilatos queria soltá-lo, Jesus responde às perguntas de uma maneira a compreender que ele deveria ser morto e crucificado. Assistindo com os meus filhos esse dia, é isso que Pilatos diz para ele: não respondes a mim, no capítulo 19, versículo 10, não me responde, não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então o Senhor diz, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Mas aí ele diz, por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Em outras palavras, o Senhor deve fazer o que acha que é certo. O Senhor não está fora do plano de Deus. Deus conferiu autoridade para que você me crucifique, está tudo bem. Existe responsabilidade de outros. O maior pecado não é seu, Pilatos. O maior pecado é de outros. E acho que isso talvez, não sei se tranquiliza, nem coloca inocência sobre Pilatos, mas remove dele, se é possível falar, de um maior pecado, como Pilatos parece estar com medo aqui. As profecias a respeito do tipo de morte que ele iria morrer são cumpridas. O que ele havia anunciado é cumprido. Eu vou morrer dessa maneira. E é assim então que eu devo morrer. De uma maneira humilhante, maldita, cruel, a pior tortura, o pior tipo de morte conhecido até hoje. Mas tem outras profecias, não somente profecia a respeito do tipo de morte que ele iria morrer, ou seria crucificado, mas profecia com respeito ao que ele iria receber. O que Jesus está fazendo na cruz? Então, crescendo como católico, passando um tempo como espírita, essa é uma das coisas que eu de fato não sabia. Eu achava que Jesus havia sido morto como Marte, pregando uma ideologia diferente. As forças lá, as pessoas que estavam com inveja, haviam assassinado Jesus. Isso aconteceu de alguma forma, mas não é isso. Jesus tinha um propósito por trás. Ele estava concluindo, engajado, era o ápice, o clímax de um plano que havia iniciado milênios atrás. Promessas que haviam sido feitas pelo grande Deus, ao ver a maldade e a incapacidade do homem de lidar com o seu pecado. Sangue de bodes e de touros e ovelhas não podem tirar o pecado. Jesus se apresenta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que Jesus então faz na cruz? Algumas vezes, Jesus descreve o tempo da sua morte como a hora, mas ele descreve também não somente a crucificação, mas todo o momento final como ele bebendo o cálice que o Senhor, o Pai, havia lhe dado. O cálice sem mistura. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, é dito que no futuro este cálice do furor da ira do Deus Santo, do Deus Poderoso, será lançado sobre o mundo que descrer de Cristo, e será lançado sem mistura. A comparação é que, como se o grande Deus estivesse descendo, enchendo um cálice, né, com a sua ira. A ideia de sem mistura é que este vinho, essa cor púrpura, que demonstra essa ira, não insanidade, não ausência de controle, não aquela cólera ensandecente, mas a ira justa contra o pecado e o pecador. Era simbolizado por essa taça cheia, espumante. A ideia de sem mistura é que ele não era dobrado, não seria diluído. A ira de Deus, finalmente, ela teria livre curso, seria plenamente demonstrada. A cruz de Jesus, a maneira como ele morre e tudo o que envolve, demonstra exatamente o peso que o pecado tem no coração de Deus. Na verdade, Romanos capítulo 3 vai dizer que isso era uma incógnita no passado.
Porque Deus, ele diz, a partir do versículo 18, porque Deus, em sua tolerância, em sua paciência, Romanos 3, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Aí você coça a cabeça, espera aí, você lembra de Números? Alguém ora, e Corá, o chão se abre, Corá e as suas famílias são engolidos vivos. Você lembra o que Deus fez com os egípcios que não creram? Derrubou todos, animais e tudo, dentro do mar. Você lembra o que Deus fez em Gênesis capítulo 6, quando olhou a maldade do homem, derrubou tudo, destruiu tudo que existia e começou de novo no dilúvio. E você diz, como é que Deus pode dizer que isso não é ira? Como é que Deus pode dizer que não lidou com o pecado no passado de maneira justa? A gente pensa assim porque a gente não sabe. Quando nós cantamos aqui, eu nunca saberei o preço, o que custou o meu pecado lá na cruz. Nós somos, como nós vimos no passado, nós somos complacentes com os nossos erros. Uma mentirinha aqui, uma olhada para uma mulher que não é minha ali, uma desobediência dos meus pais aqui, isso é besteira. Só custou a morte do Filho de Deus. Você acha que é besteira? Deus não. Toda transgressão receberá justa punição. Por isso que eu e você estamos debaixo de condenação por causa da ausência de méritos que nós temos. É para isso que Jesus vem. Porque não existe outro ser perfeito que possa nos creditar perfeição que é exigida pelo grande Deus. Então Romanos ele diz, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, na morte de Cristo. Deus pega o ser mais glorioso de todo o universo, o seu próprio Filho, e como nós lemos em Isaías, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Para que fique claro para todo mundo, de que Ele não vai levar na esportiva aqueles que descreem da sua glória, que vivem para si, não em função de Deus. Ele pega o ser mais glorioso, o mais perfeito, o mais puro de todo o universo, nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele o faz sofrer quando Ele recebe sobre si as nossas iniquidades. Por isso, quando olhamos aqui na descrição de João em sua morte na cruz, no versículo 28, ele diz depois, vendo Jesus, que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. O que isso tem a ver? Tenho sede. Essa imagem de sede aqui é interessante em João. Mas quando Jesus está ali no Getsêmani, e é a hora das trevas, e vem a turba atrás dele, lembram disso? E aí Pedro, ele pega a orelha de Malco e corta aqui? Não, ele tentou, ele fechou os olhos e disse, vai aonde vai. E aí talvez o homem tenha se desviado e perdeu só a orelha. Podia ter perdido a metade do rosto. Quando Pedro faz isso, Jesus diz para ele, João capítulo 18, versículo 11, ele diz, que é isso, Pedro? Capítulo 18, versículo 11, mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Essa ira já começa. E aí, quando Pedro deseja remover, quando Pedro deseja retirar as implicações de receber o vinho do furor do grande Deus, de receber sobre si a penalidade dos seus pecados, Jesus retruca Pedro. Não é a primeira vez quando Jesus fala, olha, a gente está indo para Jerusalém, lá vão fazer tudo que está sendo profetizado. Lá eu serei rejeitado, entregue aos gentios, aos líderes de Israel, eles vão me crucificar. Termina a conversa, Pedro chega para ele e diz, Senhor, o que é isso? Linguagem, tem pena de ti mesmo, isso não vai te acontecer, seja mais otimista. Seja otimista, ame mais a si mesmo. Ame mais a si mesmo, o senhor está muito para baixo aí, mais energia positiva. Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. Agora, o que Pedro está tentando fazer? Pedro está com uma perspectiva humana, é isso que Jesus diz, porque cogitas as coisas dos homens, não as coisas de Deus.
Humanamente falando, o homem vive com a intenção de se preservar, de fugir de problemas. Mas a missão que Jesus recebera do Pai implicava exatamente esse momento. Na verdade, toda a sua vida, incompreensão, rejeição, perseguição, morte, traição, tudo isso, dor. E Pedro deseja remover isso. Todas as vezes que os homens, os seguidores, e aqui as situações tentam remover de Jesus, Jesus volta para o cálice. Eu preciso beber o cálice que o Pai me dá. Na cruz, então, Jesus diz: tenho sede. E era normal, naquela cultura, ter ali ao pé da cruz. Algumas pessoas, durante a cruz, elas se perdiam, elas entravam em transe por causa do grande sofrimento. É dito que alguns morriam chorando e se afogavam nas lágrimas. Aqueles que não conseguiam mais chorar lágrimas ficavam, de fato, gotejando sangue. E aquela grande agonia, aquele transe com que alguns passavam, às vezes, era amainado quando, estando lá perto, como é o caso aqui, porque tem a Páscoa no outro dia, então eles têm que ficar lá perto, os soldados, era amainado quando eles davam um pouco de água misturada com vinagre. Por isso anota aqui, para gerar uma certa anestesia, para diminuir um pouco os sentidos, para que a pessoa pudesse relaxar, quase como a morfina que nós utilizamos hoje em pacientes que estão em fase terminal, para que ele morra mais tranquilo, ainda em dor, mas mais tranquilo. Jesus tem sede. Provavelmente ele está pensando no texto do Salmo 64 que falava sobre isso. Mas quando dão esse vinagre, esse vaso cheio de vinagre, quando embebem numa esponja e dão para ele, num caniço de sopro, Jesus, não é dito que ele bebe, Jesus prova o vinagre, passa na boca dele e finalmente ele diz: está consumado. Só depois ele diz: está consumado. Jesus rejeita ser roubado de seus sentidos. Jesus quer passar por isso. Jesus vai passar por isso sentindo toda a dor, sentindo todo o furor da cólera do Deus Todo-Poderoso. A ira de Deus tem livre curso finalmente, o desprazer, a ira de Deus contra o pecado, o abandono de Deus é real, não é fictício, não é metafórico, não é uma figura de linguagem. Ali, o pai, ao ver o seu filho carregando a penalidade dos seus pecados, tem desprazer no filho. Ele precisa, e Jesus sente isso em sua totalidade. Ele estava todo lá. Seus pensamentos, seus neurônios estavam funcionando, ele não estava fora de si, nublado em seus sentidos. Ele conseguia raciocinar tudo o que estava acontecendo, olhar à sua volta, ler a realidade, compreender as profecias que estavam acontecendo e todas as implicações de um plano que havia começado muito tempo passado. Jesus, ele que pede: tenho sede, para que se cumprisse a profecia, mesmo na cruz, ele compreende o plano de Deus, a missão que Deus havia dado para ele, como um trilho, que mesmo na dificuldade, mesmo na justificativa que tantos de nós colocamos, para fugir da missão de Deus, para fugir do que Deus tem colocado na nossa própria vida. Sabe por que eu não trato bem o meu marido? Sabe por que eu não trato bem a minha esposa? É porque o senhor não entende, minha esposa é isso, meu marido é aquilo. Sabe por que eu não obedeço meus pais? É por causa da... Sabe por quê? Justificativa para tudo. Aqui está um homem Deus, numa cruz, com a visão, com a mentalidade de que existe um plano. E eu não posso falhar neste plano. Tem muita coisa implicada num desvio, mesmo que seja pequeno, para que cumprisse a Escritura. Eu digo: tenho sede. Eu preciso receber a ira e o desprazer de Deus sem mistura, para que a ira justa, por causa dos pecados, fosse de fato satisfeita. Jesus precisava receber completamente, para que Deus, de fato, aceitando
a obra de Cristo não requeresse daqueles que creem em Cristo nada mais. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, por causa disso, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. O grande Deus, naqueles que se colocam em Cristo, vivem para Ele, tomam a sua cruz como nós vemos, Deus nunca irá puni-los. Haverá disciplina, mas nunca punição. Porque Ele recebeu, Ele despejou toda a punição devida pelos nossos pecados em Jesus. E Ele não pode, nem vai cobrar uma segunda vez. Jesus recebeu tudo o que precisava receber. As profecias não somente para o tipo de morte que Ele deveria morrer, mas também para aquilo que implicava a sua morte, beber o cálice do furor do Deus Todo-Poderoso. Profecia sobre o modo como Ele morre. O modo é importante. Os homens eram arrastados tantas vezes. Imagine você tendo que carregar, você é julgado lá na fortaleza de Antônio, ou então no pretório, lá onde fica os soldados, na parte ali de Jerusalém. Estou vendo Jerusalém aqui, né? Na parte aqui de Jerusalém. E aí você tem que carregar a sua parte do meio, da sua cruz. Enquanto você vai caminhando, a turba caçou, outros cospem, outros jogam coisas, pedras, outros blasfemam, e você vai, porque normalmente são criminosos que passam por isso. Jesus era uma exceção, e por isso que algumas mulheres vão chorando e batendo no peito quando Jesus... Eles sabiam da fama de Jesus, haviam acolhido como profeta 5 dias antes. Mas a maioria eram assassinos, ladrões, criminosos. Eles estão carregando, eles vão até um lugar do lado de fora, onde parece ter uma caveira pintada, o Gólgota, o lugar da caveira, onde as pessoas eram de fato crucificadas. Agora imagine, a história diz que muitos desses homens não queriam, iam a contragosto, iam sendo empurrados, iam sendo arrastados, fustigados para poder caminhar. Eles sabiam que era crucificação, era o maior medo que se tinha, morrer esse tipo de morte. Mas a gente não vê isso aqui em Jesus. Na verdade, não dá para ver na tradução, mas no versículo 17 diz: carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, e ali o crucificaram. Quando Jesus tem as interações anteriormente, tanto com Pilatos quanto os fariseus, ele mantém a linguagem mais simples possível, ele responde apenas algumas poucas perguntas para ajudar o povo, mas Jesus se mantém em silêncio. Ele não retruca, ele não reclama, ele não se maldiz, ele não cospe de volta, ele não tenta retaliar, Jesus toma a sua cruz e ele vai para o seu caminho. Na descrição de Marcos e de Mateus diz que Jesus vai adiante deles. É que Jesus os guia. É um texto interessante. Isaías capítulo 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa parte, como o cordeiro foi levado, é a mesma palavra que descreve na narrativa de Marcos e de Mateus, levado. Ainda hoje é assim, em alguns lugares, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, as ovelhas seguem a voz do seu pastor em todo canto. E aí não é incomum os pastores conduzirem as suas ovelhas até o matador, e as ovelhas seguem sem reclamar. Ovelhas é muito interessante. Jesus é o bom pastor, mas aqui Jesus se porta como ovelha. Existem alguns animais em que você, mesmo que eles confiem em você, quando eles sentem o perigo, eles se retraem, não vão para frente. Deixam de confiar em você, não conseguem compreender que é a melhor ovelha, não. A ovelha seguirá o pastor em todo e qualquer momento. Por isso que um mau pastor, um pastor ruim, é uma desgraça. Por isso que Jesus se descreve como bom pastor. Por isso que no passado, em
No Salmo 23, o bom pastor, ou o Senhor como pastor, guia não somente em pastos verdejantes, mas isso. Enquanto quem guiou essas ovelhas é o pastor, e as ovelhas o seguem. Aqui não é diferente. Havia sido profetizado que este Messias, o Cristo, ele teria uma morte, e a maneira como ele morreria, ou a resposta dele diante das injustiças, da ira, da dor, seria mudez. Ele demonstraria uma confiança diferente. Uma confiança no seu pastor, que é uma confiança própria de ovelhas, uma confiança cega. O caminho que o Pai tem para mim é um caminho de sofrimento até que se conclua a obra que Ele planejou para mim. Passa pela cruz. Quando a cruz chega, Ele pega a cruz e lidera aqueles que estão atrás dele. Ele não luta contra. Ele não tenta se retrair. Ele simplesmente, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Seria guiado com confiança pela mão de Deus, tal como um pastor conduz suas ovelhas para o matadouro. Jesus confiaria no Pai até o final. Então, depois de todas estas coisas serem cumpridas, e Jesus finalmente dizer, está consumado, no versículo 30, existe outra profecia sendo cumprida no final, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Somente a profecia sobre o modo como ele morre, um modo resoluto, confiante, um modo tranquilo, mas também profecia a respeito do seu poder sobre sua vida, que é uma coisa que eu vi recentemente, ou pelo menos percebi recentemente. Em João capítulo 10, versículo 18, o nosso Senhor diz assim, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Nosso texto de João, depois que todas essas coisas se concluem, essa gama de profecias, de fato, encontra suas pendências, né? são satisfeitas, essas pendências proféticas são satisfeitas. Jesus diz, está consumado. O que está consumado? Mais do que a salvação dos homens, mas o plano eterno de Deus, não somente para trazer redenção, mas a restauração futura, todas as profecias, o caráter de Deus que precisava ser revelado, tudo, a satisfação de sua justiça, tudo isso está consumado. E depois que ele termina a sua missão, Jesus morre. É Jesus que decide o quando ele morre. Por isso o texto diz, agora acabou. Eu não tenho mais nada para fazer. Todas as profecias que o Pai havia dito a meu respeito, tudo o que ele esperava de mim, a minha missão, terminou. Não tenho mais razão de permanecer vivo. Ele inclina a cabeça e rende o espírito. Jesus decide a hora de morrer. Embora indefeso, ninguém, como ele havia dito, ninguém pode remover a vida daquele que é o autor e doador e fonte primária de toda a vida, a não ser que ele decida morrer. E foi exatamente isso que ele fez. Ninguém toma a vida de mim. Eu espontaneamente a dou, eu tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. Como os homens podem matar o Deus vivo? Como os homens teriam a audácia de achar que podem drenar, subtrair aquele que doou vida a eles? É Deus, o Filho, que voluntariamente decide morrer. E ele decide morrer quando a sua vida cumpriu o seu propósito. Agora tudo está consumado. E ele inclina a cabeça, ele rende o espírito. Ele havia dito algo parecido, olhando para trás, mesmo antes da cruz, em João 17:3, ele diz, eu te glorifiquei na terra, eu demonstrei
o Senhor na terra, consumando, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. A obra de trazer revelação sobre graça e verdade diante dos homens. A obra de manifestar os teus atributos, que eram difíceis de perceber apenas pelas figuras do Antigo Testamento. A obra de trazer, sim, salvação aos pecadores. A obra de receber todo o cálice e bebê-lo sem mistura. A obra de restaurar todas as coisas. A obra de destruir o poder do diabo de uma vez por todas. A obra de subjugar a morte. É vencida pela própria morte. Eu completei a minha missão. O trabalho que o Senhor me deu para revelar é como se Ele dissesse: remover o pecado do mundo, beber o cálice da ira do Todo-Poderoso, atrair os homens a mim, demonstrar sua justiça, revelar o seu amor, demonstrar sua misericórdia, requerer obediência. Tudo que me deste para fazer, eu fiz. Está consumado. A minha comida era fazer a vontade do Pai. Algumas foram amargas e outras doces, mas estava no cardápio do Senhor, eu comi sem reclamar, e a fiz de maneira perfeita, alegre, jubilosa, com todas as minhas forças. Todas as tuas expectativas para mim, Senhor, foram cumpridas. Eu não decepcionei o Senhor em nada. Está consumado. A dívida daqueles que o Senhor me deu foram pagas, quitadas, o castigo requerido, satisfeito. E vida agora pode ser de fato verdade. A morte então de Jesus tinha um propósito, era muito maior do que a gente consegue abarcar. Jesus cumpriu todos eles. É por isso que ele diz: está consumado, e é só depois disso que ele resolve morrer, depois de haver terminado. Eu não sei quantos de nós sabemos qual é o propósito da nossa vida. Talvez para alguns de nós se aplica aquele ciclo da vida que se aprende na escola. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Essa visão humanista, essa visão triste até, essa visão animal, não é aquela que nós vemos na Escritura. Deus criou você com um propósito. E é com propósito que Deus criou você. E o propósito, embora sendo específico para cada um, ele é nivelado quando Ele cria você para a sua glória. Para que na sua vida, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, você devotasse a Ele a atenção e o respeito que Ele merece. Mas Ele sabia que você não conseguiria fazer por seus próprios esforços. A religião não conseguiria ajudar você, os pastores não conseguiriam ajudar você, as igrejas não conseguiriam ajudar você. Por isso, por amor, Deus enviou o seu Filho. E quando ele morre na cruz, ele não morre como um mártir, não morre porque pegaram ele, ele morre porque se Deus quisesse salvar algumas pessoas, se Deus quisesse amar de maneira graciosa algumas pessoas, ele teria primeiro que satisfazer sua própria justiça, porque ele havia combinado: a alma que pecar, essa morrerá. E é para isso então que Jesus morre na cruz. E tendo cumprido todas as coisas que haviam sido acordadas, tendo realizado tudo o que Deus havia requerido para ele, ele de fato morre uma morte que glorifica a Deus. Eu queria encorajar você, meu irmão, a ter esse tipo de mentalidade diante da morte. Ontem, um dos nossos irmãos foi ver Jesus, o irmão Zé. Agora ele está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas no domingo passado ele estava sentado ali. Conversou comigo, falou. Na próxima semana pode ser um de vocês, pode ser eu. A gente esquece como a vida é passageira, como a vida é um sopro. Uma neblina que aparece por um instante. O plano de Deus é que você cumpra a sua missão. Talvez você não saiba de maneira específica, mas talvez outras você saiba. Como marido, você deve amar e servir a sua esposa. Como esposa, você deve auxiliar o seu marido. Como filho, você obedece os seus pais. Como cristão, você carrega a sua cruz. Não existe nenhum outro instrumento que foi descrito, foi utilizado para descrever o cristianismo,
que ficou na cabeça do povo ao longo da história. De alguma forma, toda a mensagem do cristianismo ela foi cristalizada nessa imagem, neste símbolo, a cruz. Por ela somos salvos. Ela que descreve a nossa peregrinação. Ela é o cartão, é o passaporte de entrada. Ela é a moeda de troca por uma coroa. Sem cruz, sem coroa. Jesus então morre a morte que o Senhor havia destinado, planejado para ele, e morre bem. É como eu tenho orado para mim, para os meus filhos, tenho orado para vocês, para que a gente morra bem. Morra glorificando ao Senhor, morra cumprindo, chegue ao final da vida e diga: Senhor, eu completei a obra que o Senhor me confiaste para fazer, sem fugir, sem correr, sem desobedecer, sem ficar com mimimi, besteira, aceitando tudo que Deus tem planejado para nós, como tendo passado pela boa mão do Pai, abraçando tudo isso e vivendo de maneira intensa, olhando para trás e dizer: eu completei as coisas que o Senhor me deu para fazer, debaixo da graça, por causa da sua misericórdia. Nosso Senhor, então, é tudo o que afirmou ser, e a maneira como Ele morre, o modo como Ele responde ao sofrimento, que Ele recebe o cálice, e a escolha que Ele tem, o controle que Ele tem sobre a vida e o momento, tudo isso atesta que Jesus, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E se você está aqui e não é discípulo de Jesus, ou Jesus paga pelos seus pecados, ou você vai ter que pagá-los. Ou você crê na provisão que Deus deu em Cristo, não nesta igreja, não em qualquer outra pessoa, outra igreja, mas em Jesus, sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou você será condenado para sempre, porque isso é o justo castigo. É o que Jesus recebe em nosso lugar. E essa é a mensagem da Páscoa. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Foi morto pela nossa justificação, para a nossa redenção. Eu espero que nós possamos lembrar. Celebramos de manhã, mas na manhã do terceiro dia, antes do seu corpo experimentar decomposição, o Senhor cumpriu mais uma profecia, erguendo Jesus dentre os mortos. A cruz não foi o seu fim. O Senhor Jesus, de fato, ressuscitou. Então, nós adoramos a um Deus homem que foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu. E hoje está vivo à destra do Todo-Poderoso, de onde há de vir um dia para julgar vivos e mortos. Esse é o nosso Senhor, o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Amém?